Com muita alegria, com muito prazer, e mais uma vez estamos aqui para transmitir mais uma aula, uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. É a lição 7, onde nós temos o texto áureo da nossa lição, que diz, em Romanos capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. A verdade prática da nossa lição diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. As leituras, na sugestão de leituras para enriquecer o tema da nossa lição, está em Mateus 1, 23, as duas naturezas de Jesus reveladas na expressão Emanuel. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, diz: o Senhor Jesus possui as naturezas humana e divina em sua pessoa. Em João capítulo 10, versículo 33, sendo homem, Jesus afirma ser Deus, as duas naturezas em uma só pessoa. Atos capítulo 20, versículo 28, Jesus, o Deus, homem que nos comprou com o seu sangue. Colossenses capítulo 2, versículo 9, as duas naturezas de Cristo continuam para toda a eternidade. E 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, as naturezas humanas e divina em Jesus. A leitura bíblica em classe, ou a leitura bíblica, né? Nós temos em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, quando diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Declaro Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda para complementar, em Filipenses capítulo 2, do versículo 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa introdução, nós podemos ver a lição desta semana, tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica ou nestorianismo e o monofisismo. Uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Nicéia 325, a Trindade em Constantinopla 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia,
451, hoje em bairro de Istambul, na Turquia. O ensino bíblico na dupla natureza de Jesus é o tópico 1 da nossa lição. Item 1. Descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1, versículo 3. O apóstolo, ensinando aos romanos, o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Isso Mateus capítulo 1, versículo 20, Lucas capítulo 1, versículo 35. E aí está o elo humano divino das duas naturezas do Senhor Jesus. 2. Declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas adiante, Paulo, ao descrever os privilégios de Deus, concedeu a Israel como adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas. O apóstolo conclui dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. O antigo hino cristológico, Filipenses 2, 5, 6, o texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso que fizesse como usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? Ele foi o bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, definido por Cirilo de Alexandria. Isso 376, 444. Mãe de Deus, em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. 2. O nestorianismo, Nestório, defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno de Constantinopla em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Gênesis 2:4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia por concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que declarou herege e o imperador o exilou. Monoficismo. Monoficismo, o termo vem das duas palavras gregas, monos, único, physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma
que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, não de se tratar de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida. Nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia, em 451. A Bíblia, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Quarto, o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permaneciam intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. O perigo dessas heresias na atualidade. Os monofiscistas, quando a doutrina do monofiscista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação jacobina para Deus. 578, um monge sírio liderou o grupo monofiscista e preservou a tradição cironoficista, conhecido como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. 2. O quenoticismo, do verbo grego keno, significa esvaziar, Filipenses 2,7. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus, o kenosis, e é o esvaziamento de Cristo. Isso foi a condição para o seu messiado. E por isso, ele abriu mão de sua glória celeste. João 17,5. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Marcos 2,5, 7. Lucas 7,48. Ele recebeu adoração. Mateus 8,2, 9,18, 15 e 25. João 9,38. Ele repreendeu a fúria do mar. Mateus 8 e 26. Marcos 4 e 39. Somente Deus tem esse poder. Salmos 65 e 7. No item 3, Mariolatria, o catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo é a escolha popular, nem sempre representa a verdade. Atos 8, 9 e 11. Conclusão. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381, ratificando os credos produzidos
por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com as doutrinas inadequadas. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo foi o verdadeiro homem. Fique aqui, então, a nossa pré-aula para ajudar em algumas condições. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.